Comprar apartamento na planta pode caber no bolso, mas carrega um risco que deve ser considerado na hora de fechar um negócio. Vim para cá, meu filho tinha 12 anos, já está com 19, tem uma filha de 13, ela tinha 6, tinha um sonho de ter o quarto dela, tinha piscina, tinha tudo aqui dentro, então era maravilha no condomínio Parque. E agora estou no terceiro filho e eu não tenho ainda o imóvel. Em São Paulo, a Caixa Econômica foi condenada a devolver a uma mutuária os valores pagos pelo financiamento de um imóvel que não ficou pronto na data prevista. Dinheiro inesperado que chega na hora certa. São através das ajudas mesmo que a gente tem o desenvolvimento da nossa entidade. E a Justiça Federal é uma das mais importantes que nós temos, né? Porque tudo o que vem de lá é feito melhorias dentro da entidade. Mais de R$340 mil de penas pecuniárias agora ajudam escolas, ONGs e órgãos de segurança no sul do país. A Constituição garante: todo brasileiro sem condição financeira tem direito à defesa de graça. Porque se fosse para pagar por fora, não tenho condições. Em Roraima, um servidor público alegou que não sobra dinheiro do salário dele para pagar advogado e pediu assistência judiciária gratuita. O que aconteceu? Veja agora no Via Legal. Comprar apartamento na planta pode sair de 20% a 50% mais barato que o imóvel pronto. Uma vantagem aparente que tem vários riscos embutidos no valor. Há casos de pessoas que compram juntas, se casam, têm filhos, se separam e o imóvel não fica pronto. Em São Paulo, a Caixa Econômica foi condenada a devolver a uma mutuária os valores pagos pelo financiamento de um imóvel que não foi entregue dentro do prazo. André e Alessandro são de Tietê, cidade do interior paulista. Eles decidiram investir neste residencial em Barueri, na Grande São Paulo, para morar perto do trabalho. Deram de entrada mais da metade do valor do imóvel, R$110 mil. Mas o que era para ser o melhor negócio para o casal na época, acabou virando um pesadelo sem fim. Como não deu certo, não saía, aí eu acabei voltando para Tietê, optamos para continuar em Tietê, voltamos para Tietê e ficamos esperando para poder alugar, é um investimento, né, um retorno que nós iríamos ter. E até hoje, nada, infelizmente, 7 anos de atraso e até hoje nada. Carlos também comprou um apartamento de 3 quartos no mesmo condomínio. Segundo ele, a inadimplência de clientes, a inflação e até a chuva foram algumas das justificativas da construtora. A data de entrega das chaves foi adiada várias vezes. E o que é pior, alguns proprietários entraram assim mesmo. Vim para cá, meu filho tinha 12 anos, já está com 19. 12 para 13 anos, está com 19 agora. Eu tenho uma filha de 13. Ela tinha 6, tinha um sonho de ter o quarto dela, tinha piscina, tinha tudo aqui dentro, então era maravilha no condomínio Parque. E agora estou no terceiro filho e eu não tenho ainda o imóvel. Não tenho o imóvel, não consigo desfazer, não consigo alugar. Tem gente morando aí, não sei em que condições eles estão morando, não estou julgando ninguém, mas eu não colocaria meus filhos para morar num canteiro de obras. Na planta, a opção de um dormitório por R$ 690 mensais, financiados pela Caixa Econômica, cabia no bolso de Marcela. Só que a demora na entrega do apartamento fez a psicóloga desistir dos planos e tentar outra opção: morar de aluguel. Eu fui fazer o crédito lá para poder deixar meus dados para fazer a locação. E eu descobri que meu nome estava negativado. Então foi negado o contrato de locação e eu fui descobrir o porquê. Foi onde as coisas começaram, né? A Caixa negativou meu nome porque a Conviva não havia pago juros de obra que ela pagava em meu nome para a Caixa. E aí, eu lembro que o tempo já estava passando, já chegou a data de entrega, não foi entregue, aí eu resolvi entrar na Justiça solicitando o distrato. Marcela entrou com um processo na Justiça Federal pedindo a rescisão do contrato com a construtora e a Caixa e a devolução de todos os valores pagos pelo financiamento do imóvel. Pediu ainda indenização por danos morais, pelo atraso da obra e pelo nome negativado em órgãos de proteção ao crédito.
O caso foi julgado na primeira instância de São Paulo, que atendeu ao pedido da psicóloga. Mas o banco recorreu da decisão e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou os danos morais pelo atraso. O que me preocupa é que tantas outras pessoas estão passando pela mesma situação. São centenas de famílias, entendeu? Com sonhos, os mesmos sonhos que eu, que foram por água abaixo. Então, eu desejo do fundo do coração que justiça seja feita para todos. O responsável pela empresa não quis gravar entrevista. Disse que mantém uma página na rede social com as informações sobre o andamento da obra e de unidades que continuam à venda. Aqui ressalta que venceu uma ação na Justiça que obriga a Caixa a retomar as medições da construção e liberar recursos para o término do condomínio. Apesar da decisão, não informa a previsão de entrega de todas as torres. Eu não consigo financiar um outro imóvel, porque a Caixa Econômica só financia um imóvel no mesmo município. Então, se eu quiser outro imóvel, eu tenho que sair. Ou se eu quiser financiar um outro imóvel aqui, tem que ser por banco privado. Eu não consigo me desfazer porque eles não entregam, então eu não consigo repassar esse imóvel para ninguém. E eles não entregam. Então eu fico nesse impasse sem poder ter um respaldo financeiro ou moradia nesse sentido. Em nota, a assessoria da Caixa explica que o banco fez diversas tentativas junto à construtora para viabilizar a finalização do empreendimento, mas que já iniciou os procedimentos para a continuidade das medições e liberação das parcelas. Na Justiça de São Paulo, há milhares de processos contra empresas que não entregam o que prometem. O Via Legal mostrou o caso de Taboão da Serra, na região metropolitana. Depois da falência de uma construtora, 400 famílias ficaram na mão. Mas os proprietários se uniram e estão conseguindo terminar o prédio. Este especialista em direito imobiliário diz que a concorrência no mercado é o maior vilão. As construtoras trabalham com prazos muito curtos para atrair os clientes. Você tem um prazo de 24 meses, mais 6 meses de tolerância, são 30 meses. Poucas construtoras conseguiram entregar os empreendimentos nesse período. Então, todas aquelas que atrasaram a obra deram margem para que os consumidores ingressassem com a ação, solicitando a rescisão do contrato ou a entrega do imóvel no prazo acordado e a indenização por aluguel, por esse período em atraso. Ter a casa própria ainda é um sonho para Alessandro, Andréia e Carlos. E também para outras 600 famílias que continuam à espera de uma solução definitiva em Barueri. A orientação de parar de pagar nem sempre é a melhor. E a orientação não é essa orientação que nós passamos. Você tem duas situações. A obrigação do consumidor é pagar o preço. E a obrigação de quem vende é entregar a obra. Se você comprovar judicialmente que a obra não foi entregue, está atrasada, você pode solicitar a suspensão do pagamento das prestações. Eu lembro que eu fiquei tão feliz, levei minha irmã, levei minha mãe, que morava perto, minhas sobrinhas, até minha madrinha, que já faleceu, para que todas vissem a conquista, né? 8 anos depois, eu casei, tenho uma filha já de 3 anos. Finalmente a gente conseguiu, ano passado, comprar o nosso apartamento e a obra continua lá. O sonho de muitos brasileiros é fazer o salário durar até o fim do mês. E ele geralmente acaba bem antes do dia 30, né? E isso não acontece só com o trabalhador que ganha pouco, não. O problema piora quando surge uma despesa extra. Aí bate o desespero. Isso aconteceu com um servidor público que tinha o salário todo comprometido. Ele precisou de um advogado, mas não tinha como pagar os honorários. E quando tentou ajuda da Defensoria Pública, descobriu que a renda familiar dele ultrapassava o limite estipulado para acessar a justiça gratuita. Sabe aquele problema que não tem jeito, só dá para resolver na justiça? Pois é, muita gente passa por isso. Nessa hora, o custo com advogados e trâmite judicial pode ser mais uma dificuldade. Quem não tem condições financeiras para pagar essas despesas pode contar com o auxílio da Defensoria Pública. Com relação ao critério especificamente econômico, não há uma definição legal desse parâmetro.
Tá? Essa realidade, então, varia de acordo com cada Defensoria Pública Estadual e também de acordo com a disposição da Defensoria Pública da União. Cada uma adota um parâmetro diferente de acordo com as peculiaridades locais. Então, aqui no Distrito Federal, as pessoas com uma renda familiar até 5 salários mínimos podem ser atendidas pela Defensoria Pública do DF. Além do trabalho da Defensoria Pública, os cidadãos também podem recorrer aos núcleos de práticas jurídicas das instituições de ensino que oferecem o curso de Direito, uma forma de colaborar com a formação dos estudantes e, ao mesmo tempo, com a sociedade. Qualquer cidadão que cumpra os mesmos requisitos adotados pela Defensoria Pública pode recorrer a esses núcleos. Basicamente, para o nosso estudante, é justamente a circunstância em que ele se vê, mesmo dentro da instituição, de colocar em prática tudo aquilo que ele vê dentro de sala de aula, só no mundo teórico. Que ele saia desse mundo teórico e venha testemunhar e verificar e colocar a mão na massa, propriamente dito, para poder testemunhar essa prática. Para o cidadão, por outro lado, é esse benefício de ter um aspecto maior, um amplo acesso à justiça. A gente sabe que hoje não é qualquer um que tem acesso a um advogado, tem condição de arcar com um advogado. Seu Edmilton que o diga. Ele não conseguiu renovar a matrícula do filho na faculdade. A empresa responsável pela renovação do contrato de matrícula não aceitou que pessoa jurídica fosse fiadora dele. Inconformado, ele buscou ajuda em um centro de práticas jurídicas de uma universidade de Brasília. Eu fiquei sabendo através de um irmão de um amigo meu, que é advogado, e segundo ele falou que aqui é um trabalho bem árduo e bem feito, porque se fosse para pagar por fora não tem condições. Mas e quando a renda familiar ultrapassa o limite estipulado para se ter direito à justiça gratuita e mesmo assim faltam recursos para arcar com custos judiciais? Foi o que aconteceu com um servidor público que precisou de assistência judiciária gratuita. Para tentar corrigir as taxas de juros de um empréstimo que ele fez junto a um banco, ele buscou a justiça. Sem condições de pagar as despesas com o processo, pediu auxílio jurídico gratuito, mas foi negado, já que a renda do servidor ultrapassaria a exigida. O caso, que aconteceu em Roraima, veio parar aqui, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o pedido, a 6ª turma do TRF1 entendeu que ficou comprovada a falta de condições financeiras do servidor para arcar com as despesas judiciais do processo e, por isso, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça, como explica este advogado. A Constituição da República determina em seu artigo 5º, inciso 74, que o Estado prestará assistência integral e gratuita para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso do processo, em especial, em que pese ser um funcionário público, por um lado ele conseguiu comprovar nos autos a sua momentânea insuficiência de recursos, além de que o magistrado explorou muito bem o texto constitucional e legal. Com a decisão, o servidor pôde ser atendido pela Defensoria Pública do Estado. O coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário de Brasília destaca que eles estão preparados para atender gratuitamente as demandas de qualquer área. Atualmente, trabalham em mais de 20 mil processos. Independente da área que seja esse problema. Pode ser tanto da área civil, penal, trabalhista. Nós estamos aqui com o intuito de auxiliar o cidadão. Serviço que o seu Edmilton aprovou. O atendimento foi bom e espero que seja bem, quanto mais rápido para essa questão seja resolvida, porque se fosse para pagar por fora não tem condições. Geralmente a gente não vê para onde vai, onde é investido o dinheiro arrecadado com multas e impostos. Mas no sul do país, a população está vendo de perto. Mais de R$340 mil de penas pecuniárias, decididas pela Justiça Federal, viraram produtos e foram distribuídos em ONGs, escolas e órgãos de segurança. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães. O que leva um jovem comerciante a praticar um crime? Estava vendendo cigarro Paraguai. Eu acho que vai tirar um lucrinho bom e acaba dando errado, né? E deu mesmo.
Tiago foi condenado a cumprir a chamada pena pecuniária, aplicada em crimes sem violência e com sentenças de até 4 anos de reclusão. São casos de estelionato, contrabando e tráfico. Foi uma fiscalização mesmo, foi uma batida, uma operação e pegaram o cigarro daí. Além de pagar um salário mínimo, valor estabelecido na pena, Tiago está prestando serviço comunitário na Polícia Rodoviária Federal de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Que tipo de trabalho você está fazendo? Foi nos separando aqui, escaneando as multas. A gente fica meio nervoso fazer, né? Tem que fazer, tem que pagar. Desde 2012, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça prevê que o dinheiro pago por réus condenados em penas pecuniárias seja revertido em benefício de entidades públicas ou privadas com atuação social nas áreas de educação, saúde e segurança. Cada vara criminal do país deve abrir uma conta bancária para recolher esses valores. Em primeiro lugar, a entidade precisa ser conveniada com a Justiça Federal. A verba distribuída a título de prestação pecuniária tem que ser utilizada para bens duráveis, ampliações ou reformas. Não é permitido o uso dessa verba para despesas de custeio ordinário, do tipo aluguéis, conta de luz, de água, até mesmo pagamentos de salário. Mas, para receber o dinheiro, as instituições precisam apresentar projetos. A nossa equipe comparece até a entidade, verifica o projeto que foi apresentado no ano anterior, a efetiva implementação daquele projeto, a prestação de contas, as compras que foram realizadas, o material empregado, se corresponde àquela intenção da entidade e verifica a presença do apenado naquele momento. Em 2017, a 5ª Vara Federal de Caxias do Sul destinou quase R$350 mil a 24 entidades e órgãos de segurança pública, entre eles a Polícia Rodoviária Federal, que usou a verba para a instalação de câmeras de monitoramento, compra de móveis e até mesmo a blindagem de uma viatura. Esse ambiente, essa área de atendimento ao cidadão foi melhorada, bastante melhorada. E isso para o próprio policial representa muito, certo? Parece pouco, mas aquele conforto, aquela qualidade melhor de trabalho no seu ambiente melhora o seu desempenho. Se para órgãos como a Polícia Rodoviária Federal o dinheiro repassado da pena pecuniária representa melhoria na qualidade do serviço, para réus como o Tiago, essa penalidade é um recomeço. Agora eu não vou mais errar, não vou mais fazer isso. O dinheiro que ajuda a reeducar também contribui para combater o crime, a violência e dar condições mínimas de trabalho para policiais. Foi o que a Brigada Militar conseguiu na parceria com a Justiça Federal. Com essa valorização, espera-se ter um incentivo para o efetivo trabalhar de maneira mais envolvente, digamos, tendo esse compromisso com a comunidade, tendo esse compromisso com a causa da Brigada Militar. E não é só a área de segurança. Os recursos arrecadados com as penas pecuniárias também chegam a organizações não governamentais. Realidades distintas, mas com o mesmo propósito. São através das ajudas mesmo que a gente tem o desenvolvimento da nossa entidade. E a Justiça Federal é uma das mais importantes que nós temos, né? Porque tudo o que vem de lá é feito melhorias dentro da entidade. E lá se vai mais de uma década que a ONG Anjos Voluntários atende a meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. São 200 crianças e adolescentes que, quando não estão no turno escolar, estão aqui. Daí nós não ficamos muito em casa, minha mãe fica menos preocupada. Se você não estivesse aqui, o que você estaria fazendo? Poderia estar fazendo? Agora eu estaria na rua. Aqui elas fazem cursos técnicos que podem oferecer novas oportunidades. Que eles já encaminham para um jovem aprendiz, projeto de educação, tipo o Senai. Muito bom, já estou aqui há 8 anos. Faço aula de violão, computação, tem raciocínio lógico e teatro. Eu acredito que é uma forma que se tem dentro da sociedade, né, de trazer um benefício para essas crianças, esses adolescentes que eles não têm oportunidade como muitos outros têm.
A parceria com a Justiça Federal vai possibilitar a Casa Anjos Voluntários, aqui de Caxias do Sul, a aumentar o número de oficinas oferecidas a crianças e adolescentes aqui da comunidade, não é mesmo, Isamar? Exatamente. Nós temos 25 oficinas e teremos 26 a partir dessa doação da Justiça Federal. E a gente vai conhecer agora a sala onde vai funcionar esta nova oficina. Quanto de dinheiro vocês receberam da Justiça Federal do ano passado? R$25 mil. O que vocês conseguiram comprar com esse dinheiro? A gente comprou uma modeladora de salgados, compramos seladoras, uma cozerela e um freezer também. Tudo isso que é para fazer a nossa oficina, que é para dar chance para mais famílias e para a casa poder se manter também. Futuro que todos por aqui esperam seja bem mais digno. Eu quero fazer faculdade, quero me formar, ser alguém, né? Senão, se eu não tivesse aqui, eu acho que poderia estar jogada, fazendo muitas coisas. Felicidade. Aleluia. Aleluia. Engenheiro biomédico e engenheiro clínico. Para leigos pode não haver tanta diferença entre as profissões, mas cada uma atua em uma área. E foi justamente essa diferença que impediu um profissional de assumir o cargo em um concurso público. E olha que ele tirou o primeiro lugar na seleção. Quando vamos a uma consulta médica, geralmente passamos por um exame clínico. O médico usa aparelhos que já são bem conhecidos pela maioria dos pacientes, como o estetoscópio e o aferidor de pressão arterial, por exemplo. Esses equipamentos são alguns dos mais simples utilizados na área da saúde. Mas à medida que precisamos fazer outros exames ou passar por uma cirurgia, entram em ação várias máquinas bem complexas. E você já parou para pensar quem desenvolve esses aparelhos? Bom, dentre outros profissionais envolvidos está o engenheiro biomédico. O engenheiro biomédico, ele concebe soluções de engenharia para a saúde. E ele também, essa concepção inclui a criação de equipamentos, a concepção de software, né? Ele também faz a manutenção dessas soluções tecnológicas. Pernambuco é o segundo polo médico do país e o primeiro do Norte e Nordeste. Possui mais de 400 clínicas e hospitais públicos e privados. A rede de atendimento gera em torno de 130 mil empregos diretos e indiretos. E foi para atender a essa demanda que, em 2002, a Universidade Federal de Pernambuco criou o curso de Engenharia Biomédica. A graduação foi uma das primeiras do país. O estudante passa 5 anos na universidade e tem que cumprir uma carga horária de 3.600 horas-aula, a maior parte com disciplinas e conteúdos relacionados à engenharia clínica. Na área de engenharia clínica, o engenheiro faz a gestão da manutenção. Vai desde, por exemplo, especificar equipamentos que venham a ser adquiridos por hospitais ou por órgãos públicos de saúde ou mesmo privados, quanto também encaminhar esses equipamentos para fazer manutenção ou mesmo fazer a própria manutenção. Imagina se um equipamento hospitalar não estiver funcionando corretamente durante uma cirurgia. Um problema desses pode piorar a saúde do paciente. Gabriel estuda engenharia biomédica e o curso tem várias disciplinas relacionadas à engenharia clínica. Ele pretende trabalhar também nessa área. Com certeza um graduado é capaz de atuar na área de engenharia clínica, isso aí eu tenho certeza. Mas o engenheiro biomédico que se formou na Universidade Federal de Pernambuco foi impedido de assumir o cargo de engenheiro clínico em um hospital universitário no Rio Grande do Norte. Em 2014, ele passou em primeiro lugar no concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, só que precisou entrar na Justiça para garantir a vaga. O edital do concurso pedia formação em qualquer engenharia, com pós-graduação em engenharia clínica. A carga horária mínima exigida na especialização era de 360 horas-aula. E foi nesse ponto que o engenheiro biomédico e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares não se entenderam. Ela não abriu mão da pós-graduação em engenharia clínica. Por outro lado, o candidato apresentou o parecer da Universidade Federal de Pernambuco, que considera a carga horária do curso de biomédica suficiente para assumir o cargo, sem a necessidade da especialização. Se fôssemos comparar a engenharia biomédica com a medicina, por exemplo, qualquer egresso nosso é como se saísse um clínico geral com relação à engenharia clínica. A engenharia clínica é a área de atuação básica. Então, o estudante tem a opção de se especializar em outras áreas dentro do curso. O
O caso foi julgado em primeira instância e a decisão beneficiou a EBSER. O engenheiro biomédico recorreu da sentença. No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ele ganhou a causa e foi nomeado para o cargo de engenheiro clínico. Ele assumiu, a situação está sob júdice, mas a tendência de se consolidar o acórdão do TRF5. O advogado do candidato criticou as regras do concurso. Uma comparação com o mínimo exigido pelo edital, se vê a discrepância, a desproporcionalidade da interpretação literal que se faz de uma norma mal feita, uma norma de um edital que não considerou as peculiaridades do curso nem as normas do CREA e CONFEA. A contratação de engenheiros biomédicos para atividades de engenharia clínica é mais comum do que se imagina, como faz este hospital particular do Recife, em Pernambuco. É um setor que trabalha fazendo toda a seleção do equipamento, fazendo toda a calibração do equipamento e fazendo toda a assistência necessária que o equipamento hospitalar precisa ter. É isso, o Via Legal fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais.